Você acorda e olha pela janela. A primeira coisa que estranha não é o céu, é o silêncio. O mar, que sempre fez um fundo sonoro distante, parece ter sido desligado. As ondas não chegam como antes. O brilho da água está diferente e, por alguns segundos, você acha que é só impressão, até que alguém lá fora grita, aponta para cima e o mundo inteiro entende ao mesmo tempo. A lua sumiu. Nos primeiros minutos, as redes sociais explodem com fotos, teorias e piadas nervosas sobre o maior mistério do espaço sideral que a nossa geração já viu. Mas enquanto você decide se sente medo ou fascínio, algo muito mais concreto começa a acontecer sem fazer barulho. As marés mudam, os portos entram em alerta. Satélites que monitoram o oceano avisam que o padrão do mar começou a sair do script. E a pergunta mais importante deixa de ser para onde a Lua foi, e passa a ser o que acontece com a Terra agora. Em uma frase, o que vai acontecer é isto. Sem a Lua, o Brasil perde o pulso das marés, vê o clima entrar em rota de caos e, com o tempo, é forçado a redesenhar totalmente a forma como vive, no litoral e no interior. A Lua não é um enfeite no céu, ela é um marca-passo da Terra. Se esse marca-passo para, o coração do mundo começa a falhar junto. Esse cenário é extremo, mas nasce de funções reais da Lua que a ciência já conhece. Controle das marés, ajuda na estabilidade do eixo da Terra, influência indireta no clima. Se você mora no litoral ou depende da agricultura, essa história é sobre você. Antes de seguirmos para o impacto no Brasil, quero destacar um comentário muito inteligente que apareceu em um vídeo passado. O Jarbas da Costa Rodrigues perguntou: como o universo pode ter só 13 bilhões de anos, se já vemos tantos sistemas solares mortos? Essa dúvida é perfeita para hoje, porque o que vamos ver aqui, a Lua nos deixando, é justamente uma das etapas finais desse equilíbrio frágil. Nada no espaço é estático. Estrelas nascem e morrem, planetas mudam de órbita, sistemas inteiros se reorganizam. A própria Lua provavelmente nasceu de uma colisão violenta, quando um objeto do tamanho de Marte atingiu a Terra primitiva e lançou pedaços do nosso planeta para o espaço. Em outras palavras, a Lua pode ser feita de terra. Talvez seja por isso que ela mexe tanto com a nossa estabilidade. Nos primeiros instantes depois do desaparecimento, a sensação é de filme. Você nota o quarto mais escuro do que deveria, mesmo com as luzes da cidade lá fora. O barulho do mar está estranho, mais baixo, mais distante, e em poucos minutos, as notificações começam a pipocar. Fotos do céu vazio, muitas manchetes de última hora e vídeos de gente apontando câmeras para um lugar onde deveria haver um disco brilhante. A Lua sumiu, e pela primeira vez, essa frase não é título de documentário, é a sua realidade. Os primeiros especialistas a aparecer na televisão e na internet correm para explicar o básico. A Terra continua em órbita do Sol. Não há evidência de explosão ou impacto recente. Nenhum objeto gigante foi detectado. Mas, enquanto eles falam, os computadores em observatórios do mundo inteiro começam a simular outro tipo de problema. As marés estão mudando de padrão. Durante milhares de anos, as marés subiram e desceram 2 vezes por dia, deslocando trilhões de toneladas de água como se o oceano tivesse uma respiração lenta e constante. Agora, essa respiração foi cortada, e o oceano não gosta de mudanças bruscas. Talvez você imagine que o caos começaria com uma onda gigante, mas o cenário mais perigoso, aqui, não é uma parede de água. O cenário mais perigoso é o oceano, que para de respirar. Sem a Lua, a diferença entre maré alta e maré baixa despenca. Em alguns lugares, o mar recua mais do que o normal. Em outros, fica quase parado. Não é um espetáculo dramático para quem está na praia naquele dia. É um ajuste silencioso, mas profundo, que mexe com tudo o que depende do sobe e desce da água. E é exatamente aí que o Brasil vira protagonista dessa história. Quando os primeiros relatórios chegam, um ponto em especial acende o alerta: o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Navios gigantes, carregados de grãos, contêineres e combustível, contam com a maré para entrar e sair em janelas muito bem calculadas. Quando o nível da água sobe, os canais ficam fundos o suficiente,
com marés fracas, a água já não sobe o suficiente. Grandes embarcações ficam presas, esperando o movimento do mar que não vem. Em poucas horas, a expressão porto paralisado aparece nos noticiários. E aí o tema deixa de ser só astronomia, vira economia, logística, comida na prateleira e combustível chegando nos postos. Ao mesmo tempo, dados do Nordeste mostram algo menos óbvio, mas igualmente assustador. A superfície do oceano não é lisa. Gravidade e correntes criam pequenas diferenças de nível, como degraus invisíveis. Na região de Recife, essa distribuição sempre foi delicada. Sem a força da Lua ajudando a organizar esse jogo, os degraus começam a se reajustar. Manguezais que respiravam com o vai e vem da água ficam tempo demais encharcados em alguns pontos e secos em outros. Canais que antes limpavam com a maré cheia, agora acumulam água parada. Aquilo que era cartão postal vira laboratório de um litoral em mutação. Mais ao sul, a Baía de Guanabara sente outro efeito da falta de pulso. A maré é o pulmão que ajuda a renovar a água, mesmo em meio à poluição. Com a diferença entre maré alta e baixa reduzida, esse pulmão falha. A água suja fica mais tempo ali dentro. O oxigênio diminui. Peixes começam a morrer em grande quantidade. O cheiro ruim, que já era um problema em dias piores, vira um companheiro quase constante. A imagem de barcos cortando a superfície da baía dá lugar a um retrato mais próximo de um lago estagnado e doente. Tudo isso pode parecer um conjunto de casos isolados, mas a verdade é que Santos travando, Recife se reajustando e a Baía de Guanabara parando são três faces do mesmo problema. Um litoral que perdeu o compasso, e tudo isso acontece antes da parte mais estranha, que quase ninguém associa à Lua. A parte em que um mar aparentemente mais calmo se torna muito mais perigoso do que qualquer onda gigante mostrada em filme. Quando você afasta o olhar da praia e enxerga a costa brasileira como um todo, vê uma rede de manguezais, recifes de coral e áreas rasas, que funcionam como berçários da vida marinha. É nesses lugares que peixes se reproduzem, que espécies juvenis encontram alimento e abrigo. Sem o empurrão constante das marés, essa rede começa a se desfazer. A água parada acumula poluentes, algas nocivas se espalham, o oxigênio dissolvido cai, corais branqueiam, manguezais apodrecem, cardumes encolhem até desaparecerem de certos trechos. Hoje, alterações bem menores do que a perda da lua já causam prejuízos enormes à pesca, com marés fracas e ecossistemas em colapso. Temporadas ruins se multiplicam. Espécies que eram comuns viram raridade. O peixe começa a ficar mais caro. Depois começa a faltar. A lua, que parecia um detalhe poético, mostra que sempre esteve ligada ao preço do almoço. A consequência que quase ninguém lembra quando pensa na lua é justamente esta. Ela está ligada à comida no prato. Isso ainda não é a parte mais assustadora, porque enquanto o litoral luta para respirar, o próprio planeta começa a perder o equilíbrio que sempre deu a impressão de normalidade. Na maioria dos filmes, o erro é focar só nas ondas e esquecer de falar do eixo da Terra. A Lua ajuda a estabilizar a inclinação do nosso planeta. Sem ela, o globo continua girando, mas com muito mais liberdade para oscilar. É como pegar um peão que estava girando firme e dar um pequeno empurrão lateral. Ele não cai na hora, mas passa a balançar muito mais. Essas oscilações não mudam o mundo em uma década, mas, ao longo de milhares e milhões de anos, elas alteram o ângulo com que a Terra recebe a luz do Sol, e pequenas mudanças no ângulo significam enormes diferenças em clima. Regiões que hoje têm estações relativamente previsíveis podem ver verões absurdamente quentes e invernos muito mais frios. A Amazônia, que depende de um equilíbrio específico de calor e umidade, pode caminhar mais rápido para perder sua característica de floresta úmida. O sul e o sudeste podem entrar numa roleta de extremos climáticos. Se cenas de planetas inclinados em filmes de ficção parecem exagero para você, a base disso é mais real do que a gente costuma admitir. Não é que o Brasil se transforme inteiro em deserto ou bloco de gelo. É que o calendário climático, que já anda confuso hoje, pode perder de vez o pouco de previsibilidade que tem. A parte mais assustadora não é uma tempestade gigante, é perceber que o calendário inteiro de estações pode parar de fazer sentido. Aqui entra o efeito borboleta climático.
O mesmo mecanismo que hoje já faz uma pequena mudança na temperatura do oceano causar eventos extremos, passa a operar num planeta sem a âncora da Lua, com correntes alteradas e marés fracas, o transporte de calor e umidade muda. Cidades acostumadas com um regime de chuvas mais ou menos estável passam a enfrentar longos períodos de seca, interrompidos por tempestades violentas. Rios que quase nunca transbordavam começam a ter cheias históricas. Ruas que só alagavam em situações raras viram rios de lama com frequência incômoda. Hoje, mudanças bem menores no regime de chuva já causam prejuízos de bilhões de reais em determinadas safras. Agora, imagine isso num clima ainda mais instável, em que a Lua não está mais ajudando a manter as coisas dentro de um certo limite. É nesse ponto que o clima deixa de ser um gráfico na previsão do tempo e passa a ser uma força que decide quem produz comida, quem passa aperto e quem precisa deixar o lugar onde vive. E é aqui que a Lua some do céu, mas aparece no preço dos alimentos. A agricultura brasileira depende de solo, tecnologia e, principalmente, de um relógio climático minimamente confiável. Se o sumiço da Lua empurra o planeta para um estado mais errático, esse relógio começa a falhar. Plantios que dependem de janelas específicas de chuva passam a errar o timing ano após ano. O solo seca quando as plantas mais precisam de água, e a chuva vem tarde demais, forte demais, arrancando o que sobrou. E não é uma grande catástrofe cinematográfica, é uma sequência de pequenas derrotas que se somam. Quando a comida fica mais cara, o impacto não é apenas econômico, é humano. Famílias que já viviam no limite passam a escolher quais refeições vão cortar. Governos precisam decidir quem vão socorrer primeiro. Exportações diminuem, conflitos por recursos aumentam, a consequência que quase ninguém associa à Lua aparece com força. Um satélite sumindo lá em cima pode ser o início de uma crise de abastecimento aqui embaixo. E tudo isso antes de chegarmos na parte mais delicada de todas, o lugar onde as pessoas ainda conseguem viver. Se o litoral brasileiro sofre com mar parado, ecossistemas doentes, problemas sanitários e economia vulnerável, e o campo sofre com clima instável, a consequência é previsível. Ao longo de décadas, começa uma migração lenta, mas constante, em direção a áreas vistas como refúgios. Regiões de interior com altitude, boa disponibilidade de água subterrânea e clima um pouco mais ameno ganham um novo papel. Primeiro chegam algumas famílias, depois chegam empresas. Em seguida, vêm políticas públicas. Sem que ninguém tenha planejado, o mapa de lugares desejados no Brasil muda. Pessoas que cresceram olhando o mar começam a considerar viver longe da costa pela primeira vez. Cidades litorâneas, famosas pela qualidade de vida, precisam lidar com esvaziamento e, ao mesmo tempo, com problemas crônicos que se tornam mais graves. A palavra lar passa a ser mais frágil. Não é só sobre apartamentos e casas. É sobre a sensação de pertencimento a um pedaço de mundo que de repente ficou mais hostil. Em qualquer narrativa apocalíptica com base real, esse deslocamento humano é uma das partes mais pesadas. Talvez você esteja pensando que tudo isso é dramático demais para algo que provavelmente não vai acontecer tão cedo. E é verdade. Na prática, a Lua se afasta poucos centímetros por ano da Terra. O cenário que estamos explorando aqui condensa efeitos que no mundo real levariam eras. Mas é justamente por isso que esse tipo de experimento mental é útil. Ele pega fenômenos reais e acelera o filme para mostrar que a estabilidade em que vivemos é mais rara e frágil do que parece. E que a Lua, discreta lá em cima, é uma peça muito maior do que a maioria imagina. Enquanto tudo isso acontece na Terra, algo curioso acontece no céu. Longe das grandes cidades, a noite fica mais escura, muito mais escura, e, ironicamente, mais bonita do que quase qualquer coisa que você já viu. Sem o brilho da Lua ofuscando as estrelas, a Via Láctea se revela com uma definição inacreditável. Faixas brilhantes atravessam o céu, nebulosas aparecem como manchas coloridas, aglomerados estelares ganham profundidade. Se você já se impressionou com cenas de galáxias em filmes ou documentários, saiba que, sem a Lua, em certos lugares, a realidade poderia ser ainda mais impressionante. Mas essa beleza
vem com um preço. Sem a lua, a transição entre dia e noite fica mais abrupta. Em áreas rurais ou praias afastadas, quando o sol se põe, a escuridão cai com mais força. O luar, que funcionava como uma espécie de luz de emergência natural, some. Caminhar em estradas pouco iluminadas, andar por trilhas, até olhar para a janela antes de dormir ganha um tom mais pesado. O medo instintivo do escuro, que sempre fez parte da psicologia humana, volta a ter um palco perfeito. Ao mesmo tempo em que o céu oferece o show mais incrível de astrofotografia que a humanidade já viu, a vida prática fica mais complicada. Animais noturnos que usavam a lua como referência, humanos que regulavam comportamentos por causa do brilho lunar, todos precisam se adaptar. E aqui está uma das partes mais contraintuitivas dessa história. O céu mais bonito não seria um presente do universo, seria o aviso visual de que o nosso equilíbrio acabou. Quanto mais estrelas você vê, mais evidente é o vazio deixado pela ausência da lua. Esse contraste entre beleza e ameaça é o tipo de coisa que filmes adoram explorar, mas que na ciência também tem sua força. Ele nos obriga a encarar o universo não como um cenário montado para o nosso conforto, mas como um sistema que segue suas próprias regras. E é aqui que a pergunta do Jarbas volta com força. Se já existem tantos sistemas solares que nasceram, brilharam e morreram, o que garante que o nosso está numa fase permanente? A resposta é simples e desconfortável. Nada garante. Estamos vivendo uma fase de equilíbrio. E fases acabam. Hoje, na vida real, sabemos que a Lua se afasta alguns centímetros por ano da Terra, sabemos que ela já esteve mais perto, que as marés já foram mais fortes, que o dia já teve outra duração há bilhões de anos. Sabemos que o Sol também não é eterno, que um dia ele vai mudar tanto que tornará a vida na Terra, pelo menos como a conhecemos, impossível. O que fizemos aqui foi só acelerar um dos muitos fios dessa história. Pegamos a Lua, essa personagem aparentemente silenciosa, e perguntamos: o que acontece se ela sair de cena de uma vez? Quando você junta todas as peças, o Brasil que aparece no final dessa projeção não é um país exatamente reconhecível. O litoral é outro, a distribuição de florestas, campos e cidades é outra. As rotas econômicas e de migração são outras. E tudo isso porque, em algum ponto da linha do tempo, uma força que parecia apenas poética deixou de atuar. A Lua nunca foi só bonita, ela sempre foi uma parte da engrenagem que mantém o mar, o clima, a agricultura e até a nossa sensação de normalidade dentro de um certo intervalo. Se você chegou até aqui, já percebeu que a Lua nunca foi só um detalhe no céu noturno. Ela é o fio invisível que amarra o oceano, o clima, a vida marinha, a agricultura e até a sensação de segurança quando você olha pela janela à noite. Sem esse fio, o Brasil que você conhece se desfaz em câmera lenta, portos parando, praias se transformando, florestas mudando de rosto, cidades costeiras se tornando memória. E nada disso precisa de mágica, só precisa de física, tempo e um pouco de coragem para olhar a realidade de frente. A grande questão é: o que você faz com esse conhecimento agora? Você continua tratando o céu como fundo de tela, ou passa a enxergar que, por trás de cada noite aparentemente comum, existe um mecanismo complexo mantendo o Brasil habitável? A partir de hoje, toda vez que você olhar para a Lua, talvez se lembre de que ela é uma espécie de seguro cósmico que a humanidade nunca assinou, mas usa o tempo todo. E talvez se pergunte quanto da nossa confiança no sempre foi assim não passa de um conforto que o universo nunca prometeu. Me conta aqui embaixo. Se a Lua sumisse hoje, qual seria a primeira coisa no Brasil que você sentiria mais falta? Das nossas praias como você conhece, das noites iluminadas pelo luar, ou da ideia de viver em um planeta que parece estável? Diz também de qual cidade litorânea ou do interior você está assistindo. Quero muito saber como você imagina o impacto desse cenário no lugar onde vive e, quem sabe, trazer a sua região para os próximos vídeos. Essa troca não é só algoritmo, é o que transforma curiosidade em comunidade. Se você quiser se aprofundar ainda mais nos mistérios que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Lá eu deixei o link para o e-book Mistérios Proibidos do Universo,
com cenários e ideias que não caberiam em um único vídeo, mas que ajudam a montar esse quebra-cabeça cósmico com mais calma. É o próximo passo perfeito para quem não se contenta com respostas superficiais. E, se esse tema te deixou arrepiado, tem um vídeo que você precisa ver em seguida. É a história de quando a Terra for expulsa do sistema solar e condenada a vagar sozinha pelo espaço, cruzando regiões quase vazias, com oceanos congelando, o ar se tornando cristal e a humanidade tentando sobreviver em cidades subterrâneas. Clica nele agora na tela final e continua essa jornada. Curte este vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem explorar comigo os cenários mais sombrios, científicos e reais do universo, enquanto ainda temos uma lua para chamar de nossa.